Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com a pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos o segundo domingo do Advento, e o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma realidade maravilhosa: o tempo da igreja, o tempo dos sacramentos. Vamos explicar isso. São João Batista conclui o Evangelho dizendo que eu vos batizei com água e ele vos batizará com o Espírito Santo. Todos nós sabemos que existem duas vindas de Cristo. A primeira, na carne, na humildade. Jesus vem, como nós iremos celebrar no Natal. Ele nasceu numa humilde manjedoura. Vem como criança, vem para oferecer misericórdia, perdão, compaixão, para que nós verdadeiramente nos convertamos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Mas no fim dos tempos, ele virá, como nós vimos na segunda leitura de hoje, ele virá em glória, e então será o juízo. Ele virá como juiz, e esse mundo se dissolverá, e haverá novo céu e nova terra. Essas são as duas vindas de Cristo: a vinda na humildade da manjedoura, a vinda na glória como juiz. Na humildade ele veio manso, veio humilde, pequenino, criança desarmada, para que nós não tenhamos medo de nos converter. Mas no fim ele virá como juiz e fará justiça. Surgirá um novo céu e uma nova terra, no sentido de que este mundo que nós conhecemos, tão cheio de injustiças, tão cheio de pecado e de miséria, irá acabar. E haverá um mundo onde há a santidade. Os maus serão jogados no fogo eterno, e os bons entrarão para a felicidade eterna. Esse é o último dia, esse é o último juízo. Meus queridos, não tenhamos dúvida, o inferno é para sempre. Nós agora vivemos o tempo em que nós temos uma chance de acolher esta misericórdia, de acolher esta criança que vem, não para nos julgar, não para nos condenar, mas para nos converter, para mudar as nossas vidas, para fazer com que nós vivamos a vida de Deus. Mas passado este tempo, virá o juízo, e o juízo será definitivo, e então os bons entrarão no céu para sempre, e os maus serão precipitados no inferno para sempre, junto com Satanás
e os seus anjos, como nós ouvimos no Evangelho da festa de Cristo Rei. Pois bem, entre estas duas vindas, nesse meio tempo, ou seja, entre a primeira vinda de Jesus lá na carne, na nossa humanidade humilde, e a sua última vinda na glória como juiz, nós temos um tempo que nós chamamos o tempo da igreja, mas podemos também chamar de o tempo dos sacramentos. No Antigo Testamento não havia sacramentos, e lá no céu também não haverá sacramentos. Os sacramentos, eles foram feitos por Deus para existir entre essas duas vindas. Esse é o tempo dos sacramentos. É o tempo em que nós temos esses 7 santos sacramentos, que são como que uma terceira vinda de Cristo. A vinda de Cristo em nossas vidas com eficácia para mudar a nossa existência. Vamos recordar o catecismo. Por favor, todos nós temos a obrigação de saber quais são os 7 sacramentos. E sabê-los na ordem é melhor. Vamos na ordem do catecismo. Revisão de catecismo. Vamos ver se as crianças estavam atentas no catecismo. Qual é o primeiro sacramento? Qual é o primeiro? Batismo. Na ordem do catecismo. Qual é o segundo? Confirmação ou crisma, que é o que nós iremos daqui a pouco celebrar nossa paróquia. Na missa das 9 vai acolher Dom Mário, nosso arcebispo, com grande alegria. Nós acolhemos Dom Mário, que irá nos dar a bênção, a graça, né? O dom sobrenatural do sacramento da crisma para muitos dos nossos jovens e adultos. Muito bem. Primeiro sacramento, batismo. Segundo, confirmação. Terceiro, Eucaristia. E esses 3 sacramentos formam uma unidade, porque são chamados de sacramentos de iniciação cristã. No início da igreja, eles eram conferidos todos numa única cerimônia, num só momento. O catecúmeno era batizado, crismado e recebia a primeira comunhão numa só celebração. E estava iniciado. Depois vem os outros 4 sacramentos, que são a confissão. Graças a Deus, na nossa paróquia nós temos a oportunidade de confessar e confessar com frequência. Confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Esses são os 7 sacramentos na ordem do catecismo: batismo, confirmação, Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Aprende, por favor. Se você não sabe esses 7 sacramentos, você está atrasado, tá bom? Precisa saber quais são os 7 sacramentos. Esses 7 sacramentos, eles têm uma característica maravilhosa e especial. Vejam, São João Batista diz: eu batizo na água, ele batizará com o Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte, que São João Batista fazia aquelas pregações, chamava as pessoas, derramava água na cabeça das pessoas, mergulhava as pessoas na água. Isto tudo não tinha eficácia em si mesmo. Por quê? Porque dependia muito da disposição de cada um. Se a pessoa verdadeiramente estava arrependida, ou seja, aquele gesto que São João Batista cumpria de mergulhar as pessoas na água não perdoava os pecados. As pessoas podiam até ser perdoadas, mas não eram perdoadas pelo gesto de João. Eram perdoadas porque elas mesmas recebiam a graça de um ato chamado contrição perfeita, arrependimento perfeito dos seus pecados. É por isso que os santos no Antigo Testamento são poucos. O Apocalipse nos fala de 144 mil. Esses são os santos do Antigo Testamento,
Ele faz a lista, 12 mil para a tribo tal, 12 mil para a tribo tal, e vai e faz a lista de 12 mil para cada tribo. Como são 12 tribos, 144 mil. É um número simbólico, mas esse número simbólico, ele simboliza uma escassez. No Antigo Testamento era difícil ser santo, no Antigo Testamento era difícil se salvar, porque as pessoas dependiam de uma graça mística, uma graça que era uma ação de Deus, onde a pessoa se arrependia dos seus pecados, crendo em Deus e se voltando para Ele. Esses são os 144 mil. Ainda hoje, homens e mulheres de boa vontade que em algum lugar do mundo não ouviram o Evangelho de Cristo, não receberam a notícia do Evangelho de Cristo, podem, teoricamente, ser salvos dessa maneira. Ou seja, uma graça rara, uma graça sobrenatural de uma conversão plena numa contrição perfeita. Mas isso é muito raro. O próprio livro do Apocalipse nos diz 144 mil. No entanto, se você continua lendo o livro do Apocalipse, ele diz para você que de repente ele viu uma multidão incalculável, uma multidão incontável. Quem são esses? São os santos do Novo Testamento. E os santos do Novo Testamento, eles são salvos de uma outra maneira. Nós temos a graça dos sacramentos. O que são os sacramentos? São um jeito de Deus garantir a graça que está à nossa disposição. A graça está lá, à nossa disposição. Quer dizer que todo mundo que recebe os sacramentos é salvo automaticamente? Resposta: não. Mas vamos entender a diferença. Vou fazer uma comparação aqui, hein? É comparação. A comparação tem limites. Vocês imaginem que vocês têm que construir uma casa. E você pode construir essa casa de duas maneiras. Você pode construir a casa porque você recebeu um dom do seu pai, não é? Que deu para você somente um capital de giro. O dom do seu pai, a graça de Deus, deu para você somente um capital de giro para você trabalhar, e você vai e trabalha, até que finalmente você junta todo o dinheiro e constrói a casa. Esse é o santo do Antigo Testamento. Eles como que receberam de Deus somente um capital de giro, um capital que era suficiente para eles trabalharem e desenvolverem. Essa é a graça que eles receberam. E eles podem então construir a casa e ser santos. Mas isso é raro. Os santos do Novo Testamento é aquele filho que não recebeu um capital de giro. Ele recebeu do pai a bolada toda. Ele recebeu o dinheiro completo. Todo o dinheiro que você precisa para construir sua casa, meu filho, está depositado na sua conta. Pá! São os sacramentos. Está lá, garantido. Quer dizer que você já construiu a casa? Não. Quer dizer que você tem toda a graça para construir a casa. É muito mais fácil. Mas a casa precisa ser construída. Senão você vai ficar ao relento. O que quer dizer que a casa precisa ser construída? Quer dizer que nós, quando recebemos os sacramentos, precisamos cooperar com a graça. O problema é que existem muitos católicos que vivem presunçosos, como filhos que dizem: ah, eu não tenho casa para morar, eu ainda estou morando debaixo da ponte, eu ainda estou no meio da rua sem casa, mas o meu pai já depositou na minha conta, o dinheiro todo para construir a casa. Estou tranquilo.
Não está tranquilo não, meu filho, você ainda está debaixo da ponte. Não está tranquilo não, você ainda está sem casa. Você ainda está sem morada. Em que sentido? No sentido de que você precisa receber essas graças dos sacramentos e precisa cooperar. Cooperar. A graça opera, mas o homem coopera. Se você recebe a graça do batismo, mas não faz nada para essa graça crescer. Se você recebe a graça da crisma, mas não faz nada para essa graça crescer. Cada sacramento tem uma graça especial para a nossa vida cristã. O batismo nos faz filhos de Deus e nos une a Cristo, mas se você não reza nunca e não cresce, essa união com Cristo vai ficar cada vez mais frágil. A graça do batismo está aí em você, à sua disposição, para você se unir com Cristo, colar sua alma com Ele, mas você nada faz. Quantos batizados irão para o inferno? Quantos batizados que receberam o quinhão, que receberam o prêmio da loteria, que receberam a graça de ser filhos de Deus, não colaboraram com esta graça e serão condenados ao inferno. E será maior o sofrimento deles, porque foram batizados, porque Deus vai dizer: você tinha tudo para ser um santo, estava lá, depositado na sua conta, e você escolheu morar debaixo da ponte. A graça da crisma. O sacramento da crisma é a graça que nós recebemos de poder verdadeiramente lutar como soldados de Cristo contra Satanás. E recebemos os dons do Espírito Santo para agir divinamente. Essa é a graça que o sacramento nos dá. Mas se você não luta, Deus te dá as armas. Você, como o crismado, é como um soldado que tem um arsenal de guerra e está apanhando do inimigo. Por quê? Porque ele não se dá o trabalho de abrir a despensa, pegar as armas e ir lá e lutar. A graça do sacramento da Eucaristia, que é uma graça de poder amar mais Jesus. Você recebe a comunhão, volta para o banco e não faz nenhum ato de amor, mas esse sacramento foi dado para você amar Jesus e crescer nesse amor, e fazer atos de amor que faz com que o seu amor cresça na intensidade. É a intensidade do amor. O amor só cresce assim, se você fizer atos mais intensos de amor. Se aquilo que você já está acostumado a fazer, né, continua na mesma, o seu amor não cresce. Mas se você diz: não, isso aqui, eu vou fazer um ato de amor mais intenso, vou amar Jesus de uma forma mais profunda, vou doar mais, vou ser generoso, o amor cresce. E essa graça nos é dada no sacramento da Eucaristia. Atos mais intensos de amor. Se cada comunhão fosse mais intensa que a comunhão passada, nós já seríamos grandes santos. Mas nós somos lerdos, nós somos morosos, nós temos bilhões de dólares na conta bancária e ficamos na mesmice, morando debaixo da ponte. Meus queridos, entre as duas vindas de Cristo, a vinda primeira lá em Belém, com a sua morte na cruz redentora e a sua ressurreição, e a vinda última com a sua glória para julgar os vivos e os mortos, nós temos o tempo da igreja, o tempo em que Cristo vem nos sacramentos para nos visitar. Os sacramentos são eficazes. Os sacramentos têm uma graça ex opere operato, se diz em teologia. Se um padre validamente ordenado, com a intenção correta, não precisa nem estar em estado de graça. Se fosse Judas, em pecado mortal, Judas, em pecado mortal, erguesse as mãos para dizer: eu te absolvo dos teus pecados,
você estaria perdoado do seu pecado. Essa é a graça do sacramento, não depende da dignidade do ministro. Graças a Deus, os apóstolos foram santos e Judas nunca administrou nenhum sacramento. Mas se Judas administrasse um sacramento, a graça aconteceria, porque não depende da santidade do ministro, não depende da santidade do padre, depende da força do sacramento de Cristo administrado pela igreja. Você recebe o depósito bancário para construir a sua casa, você recebe as graças necessárias para construir a sua casa. Mas o que você está fazendo, cristão? O que você está fazendo, católico, com a graça dos sacramentos? Os pobres e miseráveis protestantes, miserável aqui não é xingamento, é miserável quer dizer coitadinhos. Os pobres e miseráveis protestantes jogaram fora todo o sistema sacramental, toda a economia sacramental de Cristo. Batizam, mas não creem muito na eficácia do batismo. Acham que a eficácia do batismo está na fé daquele que é batizado. Não. Aí nós voltamos para o Antigo Testamento. Aí você está no batismo de João, onde a água nada faz. Mas quando um padre derrama a água na cabeça de uma criança, dizendo: fulano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, este batismo é eficaz, a graça é dada. Se aquela criança vai aproveitar aquela graça, aí já não sei. Aí já depende se ela vai querer construir a casa ou não. Vocês estão entendendo? Mas ela tem a graça disponível. Nós poderíamos ver e enxergar com clareza onde está a grande desgraça do protestantismo. Eu quero que os meus irmãos protestantes entendam. Eu sou padre católico e eu acredito nesse negócio aqui. Eu creio. E você é protestante e eu compreendo perfeitamente que você não crê no que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer para você que eu lamento muito que você não creia, porque pela soberba de Lutero e dos revoltosos que fizeram a Revolução Protestante, eles não quiseram receber a graça de Deus das mãos dos pobres padres, bispos e papas, pobres porque pecadores e miseráveis. E resolveram se revoltar e receber a graça de Deus sozinhos na leitura da Bíblia. Boa sorte. Boa sorte. Verdadeira miséria, porque jogaram fora os meios de salvação, que são os sacramentos. A igreja, durante 1500 anos antes de Lutero, viveu os sacramentos. Lutero jogou os sacramentos pela janela e ainda continuou sim e não, com 2 sacramentos. Ou seja, o batismo, que os protestantes pentecostais do nosso país aqui se apressam em dizer que não vale nada, e a Eucaristia, que me desculpem, como ela é feita pelos protestantes, não tem valor algum, porque não é Cristo, é somente uma simples celebração com suco de uva e pão. Jogaram fora os sacramentos, jogaram fora toda a economia sacramental. Se recusam a ir lá na conta bancária e pegar o dinheiro para construir a casa. Agora que os protestantes pobrezinhos, enganados pela heresia e pelo diabo, estejam nesse estado de miséria,
É lamentável, mas é compreensível. O que não é compreensível é que você, católico, tendo todo o acesso aos sacramentos, os viva tão mal. Você que tem o batismo, você que tem a crisma, você que tem a Eucaristia, você que tem a confissão, você que pode ter a unção dos enfermos, você que pode ser padre, você que pode se casar, que tem todas essas graças disponíveis, você nada faça, não coopere para a eficácia do Cristo que vem e que age e que faz e que realiza. Isto é miserável. Isto é miserável, isso é um verdadeiro engano de Satanás. Você, católico, está sendo enganado pelo demônio. E enganado com um pecado chamado presunção. Eu tenho os sacramentos. Presunçoso, encosto no sofá, vou comer pipoca e assistir Netflix. São João Batista nos recorda que o machado está posto à raiz. Nós precisamos cooperar. Quem muito recebeu, dele muito será exigido. Nós recebemos os tesouros do sacramento. A Igreja Católica é chamada de santa, una, santa e católica igreja. Ela é santa, uma das razões é porque são santíssimos os seus sacramentos. Desses 7 sacramentos, 2 nós podemos receber com frequência: a confissão e a comunhão. E a nossa vida católica será já uma vida extraordinária se nós confessarmos bem e comungarmos bem. Se você tomar vergonha na cara e parar de entrar na fila de comunhão com desleixo, é Cristo que vem. Uma vez um ateu jogou na cara de um católico e ele tinha razão. O ateu tinha razão. Ele disse assim: eu não creio que Jesus, que Deus está lá naquela Eucaristia, naquele pedaço de pão, lá no sacrário. E vocês católicos também não creem, porque se eu cresse que Deus está lá, eu cairia de joelhos e não me levantaria mais nunca. Vejam a lição do ateu. Se eu de fato cresce que Deus está ali, eu cairia de joelhos e não me levantaria mais nunca. É claro que é uma hipérbole, é claro que é uma figura de linguagem, mas ele via como ateu o desleixo, a presunção, a falta de fé com que os católicos se aproximam da Eucaristia. Meus queridos, Ele vem nos sacramentos e vem sobretudo na Santíssima, Augusta e Divina Eucaristia. Preparemo-nos bem para uma santa, frutuosa e eficaz comunhão. Comunguemos e comunguemos bem, comunguemos e comunguemos devotamente, comunguemos e comunguemos com fervor, com ardor. Vamos construir a casa de Deus em nosso coração. Ele vem, mas quando Ele chegar e bater a porta, será que Ele vai ter um lugar para entrar? Ou será que o nosso coração será como aqueles habitantes de Belém, que respondem a José e Maria, que carrega Cristo no seu ventre? Não havia lugar para eles. Ele vem na Eucaristia. E como vem? E como é recebido? Com que disposições
eu estou construindo a casa de Deus no meu coração. Advento é o tempo de arrumarmos a casa, prepararmos a casa para a grande visita de Deus, confessarmos bem, comungarmos bem, enquanto é tempo, enquanto é o tempo dos sacramentos.